Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo do ursinho, certo? E vamos lá para o passo a passo. Gente, vamos começar fazendo o olhinho. E eu vou demonstrar com essa linha bege, porque com a linha preta não dá para ver direito no vídeo, certo? Mas façam com a linha preta normal. E vamos fazer um anel mágico. Vamos colocar aqui dentro do anelzinho 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos e vamos fechar esse anelzinho, mas não vamos apertar muito, certo? Deixa um buraquinho aqui, porque a gente vai colocar o olhinho aqui. Então, aqui eu faço uma correntinha e viro no primeiro ponto e faço um ponto. Um ponto baixo. Agora, vamos fazer um aumento. Fizemos no primeiro ponto só um ponto, agora vamos fazer 4 aumentos nos próximos pontos, certo? Um aumento, 2 pontos e um ponto só. Fizemos um aumento, agora 2 aumentos no próximo. 3 aumentos e no próximo 4 aumentos. Fizemos 4 aumentos e no último ponto, às vezes essa correntinha fica aqui, escondidinha aqui, a gente tem que puxar, certo? E no último ponto, fazemos um ponto só, sem aumento, certo? E vamos fazer uma correntinha, vamos virar, vamos vir no primeiro ponto e vamos fazer um ponto. No segundo, outro ponto. E agora, vamos fazer 6 aumentos, certo? Nos próximos pontos. 1, 2, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos. Fizemos 6 aumentos. Agora, vamos fazer 2 pontos sem aumento, para finalizar, certo? Eu no próximo ponto e faço um ponto baixo e no próximo, que é o último, outro ponto baixo, certo? E vamos laçar a linha, fazer um ponto baixíssimo e cortar. Deixa uma pontinha para costurar na cabecinha, certo? E fizemos um anelzinho, o olhinho, façam outro igual, certo? E vamos montar aqui. E vamos pegar o preto, né? Vamos deixar isso de lado aqui, que não foi só para demonstrar mesmo. Vamos pegar o preto. Vamos pegar o olhinho.
E vamos ir no buraquinho aqui do anel mágico, olha. Coloco aqui, certo? E vamos apertar o fio do anel mágico. Apertar com bastante força. Aqui eu pego a agulha de tapeçaria. E a lã, eu não gosto muito de trabalhar com lã, porque é um pouco difícil, né? Principalmente lã grossa. Olha, até para entrar na agulha dá trabalho. Pronto. Aqui, olha, eu aperto bem e venho pra cá. Vou entre os pontos aqui. Faço um nozinho. Pronto, aqui eu corto. Fica assim o olhinho, olha. Muito difícil trabalhar com preto. Agora, gente, vamos pegar um pedacinho de linha branca. E vamos fazer um detalhezinho no olho. Aqui eu faço um nozinho. Eu venho aqui, olha, na metade do olhinho, certo? E aqui eu ponho pra cá, pulando um pontinho, certo? Faço assim. Não aperta muito, senão ele vai ficar embaixo do olhinho, certo? E aqui eu já faço um nozinho. Fazer outro nozinho para garantir, né? Vai que desmancha. Pronto. E aqui eu corto. Fica assim, olha. Certo? Já fiz outro aqui. 2 olhinhos. Aqui a gente puxa um pouquinho se ficar. Olha, gente, quem quiser, eu fiz esse olhinho com lã, certo? Esse branquinho com lã. Mas eu acho melhor fazer com uma linha mais consistente, uma linha mais firme, né? Não sei. Aí, é de acordo com a preferência da pessoa, certo? Fizemos os dois olhinhos. E agora vamos fazer a cabecinha, certo? Volto já. Olha, da cabeça vamos fazer um anel mágico. Vamos colocar aqui dentro do anel 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Vamos fechar o anelzinho. Bem apertadinho. Para não ficar esse buraquinho aqui no meio, certo?
a gente vai pôr ele aqui pra frente, pra gente já vir arrematando essa linha. E vamos vir no primeiro ponto. Vamos fazer um ponto baixo. Colocar o marcador. E a gente vai fazer para cada ponto 2 pontos, certo? Assim vai ser essa carreirinha. Cada ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, certo? Vou fazendo aqui e volto já. Olha só, fiz aumento em todos os pontos. E ficamos com 12 pontos, certo? Agora, vamos fazer o primeiro ponto da terceira carreira. Colocar o marcador no primeiro ponto. E essa carreirinha, essa terceira carreira vai ser um ponto e um aumento, certo? Já fizemos um ponto aqui no marcador e o próximo é um aumento. 2 pontos e um ponto só. 1 e 2. Vou fazer um ponto. E no próximo aumento. 2 pontos e um ponto só. 1 e 2. Assim vai ser essa carreirinha, um ponto e um aumento, certo? Até no marcador. Quando chegar no marcador, eu volto. Olha, finalizamos a carreira de número 3 e ficamos com 18 pontos. Vamos para a carreira de número 4. Vamos fazer o primeiro ponto. Coloco o marcador e a carreira número 4 vai ser 2 pontos e um aumento, certo? Já fizemos um ponto aqui. Vamos fazer outro ponto. Deixa eu ver aqui. Olha, fizemos 2 pontos. 2 pontos. E agora o aumento, certo? 2 pontos em um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha, olha. 2 pontos e um aumento. Até no marcador, certo? Volto já. Olha, finalizamos a carreirinha de número 4 e ficamos com 24 pontos, certo? E vamos para a carreira de número 5. Vamos fazer o primeiro ponto. Marcar. Essa carreirinha de número 5 vai ser 3 pontos e um aumento. Já fizemos um aqui, né? No marcador. 2 e 3. 3 pontos e agora eu aumento. 2 pontos e um ponto só, certo? E assim vai ser essa carreirinha. 3 pontos e um aumento. Vamos fazer por toda a volta aqui até chegar no marcador, certo? Gente, finalizamos a carreira de número 5 e ficamos com 30 pontos. E vamos para a carreira de número 6. Fiz o primeiro ponto. Vou marcar. E essa carreirinha de número 6 vai ser 4 pontos e um aumento, certo? Já fizemos um aqui no marcador. 2, 3 e 4. Fizemos 4 pontos e agora o aumento. 2 pontos em um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha, 4 pontos e um aumento. Vamos fazer até o marcador. E eu volto já, certo? Olha só, gente, finalizei aqui a carreirinha de número 6, que foi 4 pontos e um aumento, né? E ficamos com 36 pontos, certo? E, olha, agora vai ser só carreira de repetição, né? Como é carreira de repetição, eu não vou fazer aqui no vídeo, certo? Vou falar pra vocês como é que é
né? Pra gente não perder muito tempo. E a próxima carreira vai ser... Já fizemos a carreira de número 6, 4 pontos e um aumento, né? Ficamos com 36 pontos. Vamos fazer a carreira de número 7, que é 5 pontos e um aumento. E um aumento, vamos ficar com 42 pontos. A carreira de número 8, 6 pontos e um aumento, 48 pontos. Número 9, 7 pontos e um aumento, 54 pontos. E a carreira de número 10, 8 pontos e um aumento, 60 pontos, certo? E quando eu finalizar a carreira de número 10, eu volto com vocês, certo? Vamos fazendo, façam aí que eu vou fazendo aqui e volto já. Olha, gente, finalizei aqui a carreira de número 10, que foi 8 pontos e um aumento, né? Ficamos com 60 pontos, certo? E agora a gente vai fazer, vamos para a carreira de número 11, fazer o primeiro ponto, colocar o marcador. Gente, vamos fazer 5 carreirinhas sem aumentos, certo? Vamos fazer da carreira, a carreira número 11 a carreira de número 15, né? 11, 12, 13, 14, 15. 5 carreirinhas, certo? Só de ponto sobre ponto, sem aumento, certo? Vou fazendo aqui as minhas, quando eu finalizar eu volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui as 5 carreirinhas, né? Continuamos com 60 pontos. Vamos para a próxima carreira. Fiz aqui o primeiro ponto, colocar o marcador. Essa carreirinha de número 16 vai ser 9 pontos e um aumento, certo? Fiz aqui o primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos e agora é o aumento, 2 pontos e um ponto só. Certo? Vamos fazer 9 pontos e um aumento, toda a volta aqui, até chegar no marcador, certo? Chegar no marcador eu volto com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui a carreirinha de número 16, né? Com 9 pontos e um aumento. Vamos para a carreira de número 17. Sim, a carreira de número 16, ficamos com 66 pontos, certo? Fiz aqui o primeiro ponto da carreira 17 e vamos fazer. Já fiz 1, 2, 3, enganchou aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos e um aumento. 2 pontos e um ponto só. Certo? Assim vai ser essa carreirinha. 10 pontos e um aumento. Vou fazendo aqui toda a volta. Quando chegar no marcador, eu volto para a gente continuar. Olha, gente, finalizei aqui a carreira de número 17. E ficamos com 72 pontos, certo? Vamos para as próximas carreirinhas. Vou fazer o primeiro ponto.
Colocar o marcador. E vamos fazer aqui 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, certo? Sem aumentos. Vamos fazer da carreira 18 a carreira 22, sem aumento, certo? Vou fazendo aqui as minhas e volto já, pra gente continuar. Olha só, gente, fiz aqui as 5 carreirinhas. Fizemos da carreira 18 a 22, com 72 pontos. E vamos para a próxima carreira. Fazer o primeiro ponto. Coloco o marcador. E essa carreirinha de número 23 vai ser 10 pontos e uma diminuição, certo? Já fizemos um aqui. O marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos e uma diminuição. Pegar na alcinha de 2 pontos, na primeira alcinha, e faço um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha, 10 pontos e uma diminuição. Vou fazendo aqui, quando chegar no marcador eu volto. Olha, finalizei aqui a carreira de número 23 e ficamos com 66 pontos. E vamos para a carreira de número 24. Essa carreirinha de número 24 vai ser ponto sobre ponto, certo? Fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador para iniciar a carreira. Agora a gente vai fazer ponto sobre ponto, 66 pontos, certo? Só ponto sobre ponto, sem diminuições. E vou fazendo aqui, quando chegar no marcador eu volto. Gente, finalizei a carreira de número 24. Continuamos com 66 pontos, certo? Vamos para a carreira de número 25. Vamos fazer o primeiro ponto. Colocar o marcador. Essa carreirinha de número 25 vai ser 9 pontos e uma diminuição, certo? Já fiz aqui o primeiro no marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos. Agora vamos pegar na alcinha de fora de 2 pontos. Pego na alcinha de fora de 2 pontos e faço um ponto só, certo? E assim vamos fazer por toda a carreirinha, 9 pontos e uma diminuição. Quando chegar no marcador eu volto. Gente, finalizei aqui a carreira de número 25 e ficamos com 60 pontos, certo? E agora, antes da próxima carreira, vamos colocar os olhinhos, certo? Volto já. Olha só, gente, já fiz aqui a marcação dos olhinhos. Vou mostrar aqui pra vocês. Contando aqui do anel mágico, na carreira de número 16, a gente coloca os olhinhos, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Do anel mágico.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E entre a carreira de número 16 e a carreira de número 17, certo? E quem quiser já pode pôr as travas, certo? As travinhas de plástico dos olhinhos. Eu não vou pôr agora, só quando for costurar, certo? E não vamos costurar agora o olhinho, porque vamos costurar só depois que costurar o nariz, certo? O focinho, pronto. E aqui, olha, em cima vai ficar 5 pontos de diferença, certo? Na marcação aqui, quem quiser pode colocar um alfinete, certo? 5 pontos de diferença, de distância. E aqui embaixo são 13 pontos. Daqui pra cá, olha, 13 pontos. Esse olhinho, ele não fica assim, olha, de ladinho não, ele fica assim, certo? Então, aqui em cima 5 pontos e aqui embaixo são 13. Deixa igualzinho assim e faz a divisão, certo? Quem quiser pode fazer o narizinho primeiro pra medir, tá vendo? Daqui a pouco vamos fazer o narizinho. Aí quem quiser acelera o vídeo, faz logo o nariz pra marcar, tá? E vamos continuar. Olha, finalizamos a carreira 25, de número 25, que foi 9 pontos e uma diminuição, né? Carreira que ficou com 60 pontos. E é isso mesmo. E vamos para a carreira de número 26. Carreira de número 26, olha, vamos fazer o primeiro ponto e marcar. E vamos fazer ponto sobre ponto, certo? Essa carreirinha não tem diminuição. Só ponto sobre ponto. Vamos fazer toda a volta aqui. Quando chegar no marcador, eu volto com vocês. Olha, finalizamos a carreira de número 26. E vamos para a carreirinha de número 27. Vamos fazer o primeiro ponto, marcar. Essa carreirinha de número 27 vai ser 8 pontos e uma diminuição, certo? Já fizemos um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos e uma diminuição. Pegar a alcinha de fora, de 2 pontos. E faço um ponto só. Certo? Assim vai ser essa carreirinha, 8 pontos e uma diminuição. Vou fazendo aqui, quando chegar no marcador eu volto. Olha só, gente, finalizamos essa carreirinha de número 27. Ficamos com 54 pontos e vamos para a carreira de número 28. Fiz o primeiro ponto e vou marcar. E vamos fazer essa carreirinha sem diminuições, certo? Só ponto sobre ponto. É a carreira de número 28. Sem diminuições, ponto sobre ponto. Vou fazendo aqui, quando chegar no marcador eu volto. Olha, finalizei a carreira de número 28. Continuamos com 54 pontos. Vamos para a carreira de número 29. Vou fazer o primeiro ponto. Marcar. E vamos fazer 7 pontos e uma diminuição, certo?
Já fiz um aqui, o marcador, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos e uma diminuição. Desculpa, gente, eu tô rouquinha. Não consigo falar direito. Olha, fizemos 7 pontos e agora faço a diminuição. Pegar a alcinha de 2 pontos e faço um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha, certo? 7 pontos e uma diminuição. Volto já. Olha, finalizei aqui a carreirinha de número 29 e ficamos com 48 pontos, certo? Vamos para a carreira de número 30. Fiz aqui o primeiro ponto, eu vou marcar. Essa carreira de número 30 vai ser 6 pontos e uma diminuição, certo? Já fizemos um aqui, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos e uma diminuição. Pego na alcinha de 2 pontos, faço um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha. Vamos fazer toda a volta até chegar no marcador, certo? Volto já. Finalizei aqui a carreirinha de número 30 e ficamos com 42 pontos. Vamos para a carreira de número 31. Fazer o primeiro ponto. Colocar o marcador. E essa carreirinha de número 31 vai ser 5 pontos e uma diminuição, certo? Já fiz um aqui. 2, 3, 4, 5. 5 pontos e uma diminuição. Pegar assim 2 pontos e faço um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha. Vou fazendo aqui, quando chegar no marcador eu volto. Finalizei aqui a carreirinha 31 e ficamos com 36 pontos. Vamos para a carreira de número 32. Fiz o primeiro ponto. Colocar o marcador e vamos fazer 4 pontos e uma diminuição, certo? Já fizemos 1, 2, 3 e 4. 4 pontos e uma diminuição. Pego na alcinha de 2 pontos e faço um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha. 4 pontos e uma diminuição. Quando chegar no marcador eu volto. Olha só, gente, finalizei aqui a carreira de número 32 e que foi 4 pontos e uma diminuição e ficamos com 30 pontos, certo? E já cortei a linha, olha, deixa uma ponta grande, uns 70 centímetros mais ou menos, pra gente costurar no corpinho, certo? E vamos pôr as travas dos olhos, certo? Aqui por dentro. Eu já coloquei as minhas. E vamos pôr enchimento, tá? Olha, se você estiver fazendo com a lã, se os pontos for bem apertadinho, pode pôr bastante enchimento, tá? Porque os pontos não vão se abrir. E porque a lã encolhe muito. Se não pôr muito enchimento, o trabalho vai ficar murchinho, certo? Vai ficar pequeno.
Então, vocês colocam bastante enchimento nas laterais aqui, olha. Onde fizemos aquelas carreiras de aumento, né? Mais 2 carreiras de aumento, que é as bochechinhas, certo? Pode pôr bastante enchimento aqui nas laterais. A gente começa pondo nas laterais, por todas as laterais. E depois a gente põe aqui no meio, certo? Então, é isso. Vai ficar aqui a abertura aqui para costurar no corpinho com 30 pontos. E vamos fazer agora o narizinho, certo? Vamos fazer o narizinho, né? Vamos fazer um anel mágico. Vamos colocar aqui dentro do anelzinho 6 pontos. 6 pontos baixos. Trabalhar com é um pouco difícil para mim, que eu não tenho costume. Olha, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho bem fechadinho o anelzinho, certo? A gente puxa bastante para não ficar buraquinho no meio. A primeira carreirinha no anel, 6 pontos baixos. Vamos para a segunda carreira. Vamos fazer o primeiro ponto da segunda carreira e colocar o marcador. Aqui, olha, para cada ponto vamos fazer 2 pontos, certo? Já fiz um aqui no marcador e vou fazer outro. 2 pontos. No próximo ponto, faço mais 2 pontos. E assim vai ser essa carreirinha. Vai ser 2 pontos e 1 ponto só, certo? Um aumento em cada ponto. Volto já. Olha, finalizei aqui a segunda carreirinha. Ficamos com 12 pontos, certo? Vamos para a terceira carreirinha. Fiz aqui o primeiro ponto. Coloco o marcador. A terceira carreirinha vai ser 1 ponto e 1 aumento. Já fizemos o primeiro ponto no marcador, né? Agora o aumento, olha. 2 pontos e 1 ponto só, certo? 1 ponto e 1 aumento. Vou fazer aqui até o marcador e volto já. Olha, finalizei essa carreira, a terceira carreirinha, que foi 1 ponto e 1 aumento, e ficamos com 18 pontos, certo? E vamos fazer a quarta carreira. Fiz aqui o primeiro ponto, vou colocar o marcador. E essa carreirinha de número 4 vai ser 2 pontos e 1 aumento. Fiz um aqui no marcador, fiz outro, olha, 2 pontos. E agora no próximo aumento, certo? Faço um ponto e no mesmo ponto faço outro. 2 pontos e 1 aumento. Vou fazendo aqui, quando chegar no marcador eu volto. Finalizei aqui a carreirinha de número 4, que foi 2 pontos e 1 aumento. E ficamos com 18 pontos. Desculpa, ficamos com 24 pontos, certo? E vamos para a carreirinha de número 5. Fazer o primeiro ponto, colocar o marcador. Essa carreirinha de número 5 é 3 pontos e 1 aumento, né? Já fizemos um aqui, 2 e 3. 3 pontos e agora o aumento. No próximo ponto, eu faço 2 pontos e 1 ponto só, certo? Assim vai ser essa carreirinha, 3 pontos e 1 aumento. Chegar no marcador, eu volto. Olha, finalizamos aqui a carreirinha de número 5.
E ficamos com 30 pontos, certo? E vamos para a carreira de número 6. Vamos fazer a carreira, a número 6 e a número 7, sem aumento, só ponto sobre ponto, certo? 2 carreirinhas sem aumentos. Vou fazendo aqui, quando eu finalizar eu volto. Olha, gente, finalizamos aqui o narizinho, certo? E é só isso. Vamos cortar aqui, deixar uma ponta de linha grande para costurar. E vamos fazer as orelhinhas, certo? Olha, gente, para fazer as orelhas é o mesmo processo do narizinho, certo? Bem simplesinho, bem facinho de fazer. Nós vamos fazer um anel mágico. E vamos colocar aqui os 6 pontinhos. Ai, gente, eu não gosto de trabalhar com lã. Acho que é a minha primeira vez que eu trabalho com lã. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos dentro do anelzinho. Fechar bem aqui. Essa pontinha de linha a gente põe pra frente, pra já vir arrematando junto com as carreirinhas, certo? Fizemos os 6 pontos. E vamos para a segunda carreira. Fiz aqui o primeiro ponto, vou colocar o marcador. E para cada ponto vai ser 2 pontos, certo? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito do narizinho. 1, 2. Para cada ponto, vamos fazer 2 pontos, certo? Vou fazendo aqui e volto já. Fiz aqui aumentos em todos os pontos. Na segunda carreirinha, e ficamos com 12 pontos, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Ficamos com 12 pontos. E vamos para a terceira carreira. Fiz o primeiro ponto. Vou colocar o marcador. E essa carreirinha de número 3 vai ser um ponto e um aumento, certo? Já fizemos um aqui no marcador. E agora o próximo é o aumento. 2 pontos e um ponto só. Certo? Assim vai ser essa carreirinha, ó. É um ponto e um aumento. Quando chegar no marcador, eu volto. Finalizei aqui a carreira 3. Ficamos com 18 pontos. Vamos para a carreira de número 4. Vamos colocar o marcador no primeiro ponto. E essa carreirinha de número 4 é 2 pontos e um aumento, certo? Já fizemos um aqui no marcador, né? E agora o outro. E no próximo é o aumento. 2 pontos e um ponto só. Assim vai ser essa carreirinha. 2 pontos e um aumento. Volto já. Finalizei a carreirinha de número 4. Ficamos com 24 pontos. E vamos para a carreirinha de número 5. Vamos fazer o primeiro ponto. Colocar o marcador. E a carreirinha número 5 é 3 pontos e um aumento. 2 e 3. Fizemos 3 pontos. E agora o aumento. 2 pontos e um ponto só.
Assim vai ser essa carreirinha, 3 pontos e um aumento. Volto já. Olha, gente, finalizei a carreirinha de número 5, né? Que foi 3 pontos e um aumento. E ficamos com 30 pontos, certo? E vamos fazer agora a carreira de número 6. 6 e a 7 sem aumento, certo? Vamos fazer 2 carreirinhas sem aumento. Fiz aqui o primeiro ponto e vou colocar o marcador. E vamos fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, certo? Sem aumento. Vou fazendo aqui as minhas e volto já. Gente, finalizei aqui as 2 carreirinhas, a 7 e a 8, certo? A 6 e a 7, desculpa. E vamos para a carreira de número 8. Fiz aqui o primeiro ponto. Vou colocar o marcador. E essa carreirinha de número 8 vai ser 3 pontos e uma diminuição, certo? Já fizemos um aqui no marcador. 2. E 3. 3 pontos e agora a diminuição. Pego a alcinha de 2 pontos. A alcinha do lado de fora. E faço um ponto só. Certo? Vamos fazer 1, 2 e 3. 3 pontos e uma diminuição. Certo? E assim vamos fazer por toda a volta. 3 pontos e uma diminuição. Vou fazendo aqui. Quando chegar no marcador, eu volto pra gente continuar. Olha, gente, finalizei aqui a carreirinha de número 8, que foi 3 pontos e uma diminuição, né? E ficamos com 24 pontos, certo? E finalizamos aqui a orelhinha. Aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vamos cortar essa linha, deixar uma pontinha. Uma pontinha não, uma ponta grande. Certo? Porque tem que costurar dos dois lados, né, da orelhinha. E tá pronta. Aqui vai ficar assim, olha. A gente põe aqui pra dentro pra ficar assim, fundinho, certo? Sempre fica um lado maiorzinho, porque a gente trabalha em espiral, né? E fica um lado maiorzinho. Aí a gente põe o lado maior pro lado de trás da cabeça, certo? No caso aqui, eu acho que é esse aqui, ó, do fio. Fica pra trás. Pronto. E vamos fazer outra orelhinha igual, certo? Pra gente montar, pra gente costurar a cabecinha, certo? Volto já. Olha, gente, vamos começar costurando o focinho, certo? Aqui a gente posiciona bem juntinho dos olhos, olha. Os olhos ficam bem encostadinhos. E a gente deixa bem abertinho assim. Coloca os alfinetes. Que quando a gente estiver finalizando a costurinha, a gente deixa um espacinho aqui pra gente colocar o enchimento, certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Já coloquei aqui na agulha de tapeçaria. Olha. Aqui eu pego um pontinho da cabecinha. Eu procuro costurar pra ele ficar bem abertinho, certo? Olha, eu vou pegar um pontinho aqui. Da cabeça e vou aqui por baixo, pego uma alcinha. Pego o ponto do focinho, as 2 alcinhas, certo? Pegando por baixo, que a costurinha fica melhor, fica mais bonita.
Aqui eu pego um ponto da cabeça e vou pegando assim. Pego as duas alcinhas do ponto do focinho, procurando costurar o mais aberto possível, certo? Possível. E assim a gente vai rodeando. Quando chegar aqui, olha, a gente pega subindo assim, olha, que fica mais bonitinho o ponto, certo? Em vez de pegar assim, pra cá, a gente pega no sentido de subir a agulha. E vou pegando. Tem que pegar todas as alcinhas, não deixar nenhuma, certo? Ter cuidado para não deixar nenhuma, para não ficar defeito. E assim eu vou subindo. Pegando o pontinho da cabecinha. E pegando um pontinho, as duas alcinhas aqui do focinho, certo? Olha, eu vou rodeando todo isso aqui. Quando aqui faltar um pouco aqui, mais ou menos uns 5 pontos, ou 6, para fechar, para encontrar onde a gente começou, eu volto para mostrar para vocês como põe o enchimento, certo? Olha só, gente, já costurei aqui toda a volta do narizinho. E chegando aqui quase o final, deixei uma aberturinha aqui, olha. E já coloquei o enchimento. A gente vai colocando aos poucos assim, preenchendo todos os espacinhos, certo? Com a ajuda da caneta, da tesoura, certo? E vai colocando assim. Aqui o meu já tá todo preenchido, tá? Olha, fica bem durinho, a gente põe bastante, pra ele ficar com um formatinho bonito. E eu vou finalizar aqui, olha, vou fechar esses pontinhos que resta, certo? E volto já para mostrar para vocês como arrematar. Olha só, cheguei ao final aqui da costurinha, ó, já fechei todo, certo? E vou fazer um nozinho aqui. E aperto bem. E vou pôr aqui pra dentro da cabecinha. Pra sair entre os pontos, certo? Depois a gente organiza aqui essa fibra, porque a gente vai costurando, vai mexendo, fica todo torto, né? Depois a gente organiza aqui a cabecinha direito. Vou levando assim. Pronto, e aqui eu corto. Pronto, agora a gente vai pregar os olhinhos, certo? Depois a gente vai fazer aquele detalhezinho aqui do focinho, detalhe preto. Vamos pôr a agulha, tapeçaria na linha dos olhinhos.
Essa linha é difícil. Nossa, como é difícil. Pronto, consegui. Olha. Aqui a gente deixa bem igualzinho com o focinho, certo? O olhinho. E a gente vai fazer os pontinhos assim. É bem rente aqui. Que eu vou pegar o pontinho. Um pontinho bem no pé do focinho, certo? E pego aqui uma correntinha aqui do olho. É do mesmo jeito que a gente costurou o narizinho, certo? E vou pegando aqui, olha. Essa parte aqui é um pouquinho difícil. A gente tem que fazer com paciência, mas dá certo, viu? Pronto. Aqui eu pego uma alcinha daqui. Porque esses pontinhos aqui é mais largo. Aí eu vou pegando assim. Bem no pezinho mesmo do focinho. E vou costurando, certo? Chega aqui no olhinho, a gente pula porque não tem ponto, né? A gente pula pra cá, olha, bem pro cantinho aqui. Bem pro cantinho do olho. Certo? E aqui eu continuo pegando o pontinho. Bem no pezinho do focinho. Pronto, gente. Esse lado aqui já tá costurado. Agora a gente vai costurar aqui a lateral, certo? Olha, vamos pegar, já que já tá na cabeça, né? E a gente pega uma alcinha. Uma alcinha do olho. E vai pegando aqui os pontinhos, olha, da cabecinha, certo? Pega uma alcinha do olho, pego um pontinho da cabeça, pego uma alcinha do olho e na subida assim, a gente pega assim, igual no sentido do olho, certo? Não pega assim, pega aqui no sentido do olho, subindo, olha. Pega assim, subindo, certo? Pronto, a gente vai costurando assim, rodeando todo o olhinho. Vou finalizar aqui, quando eu chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai arrematar, certo? Olha só, gente, cheguei aqui ao final. Cheguei ao final da costurinha, olha, eu já fiz um nozinho, certo? Aqui no cantinho. E eu vou levar essa linha lá para trás, certo? Essa pontinha de linha, vou levar aqui do outro lado, que quando a gente finalizar o outro olhinho, a gente vai fazer um nozinho, certo? Pronto. Deixa aqui. Agora eu vou costurar o outro olhinho, certo? Do mesmo jeito que costuramos esse. E quando eu finalizar aqui, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai arrematar essa pontinha de linha, certo? Volto já.
Olha, gente, finalizei aqui o outro olhinho. E já fiz um nozinho aqui, olha. E agora a gente vai levar lá para encontrar com a outra pontinha de linha, certo? Essa agulha é bem curtinha. Eu tenho agulhas maiores, mas elas têm a ponta muito fina e como é lã, fica espetando, né? Chato por isso. E essa tem a ponta redondinha. É ótima. Pronto, olha. Depois a gente tem que ajeitar essa fibra toda, que tá toda bagunçada, certo? Tem que puxar direitinho. E aqui, olha, eu faço um nozinho. E corto o excesso. E vou pôr pra dentro essa pontinha. Essas pontinhas. Certo? Pronto. Fica tudo aí puxado, mas depois a gente organiza, certo? Olha, vamos colocar agora, costurar as orelhinhas. Eu vou posicionar aqui com os alfinetes e mostrar pra vocês como a gente vai costurar, certo? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Primeiro, a gente vai organizar toda a fibra, porque quando a gente tá costurando os olhinhos, a gente amassou muito, certo? E ficou tudo desigual. Então, a gente vai fazer assim, olha. Aqui eu puxo a fibra por lado da bochechinha, certo? Puxo aqui na lateral. E aqui eu organizo aqui em cima. Com a ponta, com a caneta, assim, eu empurro a fibra lá pra cima. Porque temos aumentos aqui também, né? E precisa ser bem preenchido. Olha, eu empurro a fibra assim, em todos os cantinhos, certo? Porque se a gente for pegar as orelhinhas assim, sem organizar a fibra, vai ficar torto, certo? Então, vamos organizar todinho e eu volto já. Olha só, gente, já posicionei aqui as orelhinhas, olha. Já fiz aqui a marcação, certo? Vou falar pra vocês como é que é. Olha, tem um anel mágico, né? A primeira carreira, e a segunda de aumentos e a terceira de um ponto e um aumento. Na terceira carreira, a gente posiciona a orelhinha e coloca o alfinete, assim dobradinha, certo? Do jeito que tá aqui, olha. Ela tem que ficar fundinha assim. E do outro lado do mesmo jeito, na terceira carreira, certo? E aqui de lado tem que ficar 3 pontos pro olho, certo? 2, 3. No cantinho do olho. E aqui do mesmo jeito, 3 pontinhos. Eu vou mostrar pra vocês a costurinha. É do mesmo jeito da costurinha, das outras costurinhas, do focinho, do olho, certo? Mas só aqui dentro é que é um pouquinho difícil de costurar, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aqui eu vou pegar o ponto da cabecinha e vou pegar por baixo assim,
Se tiver muita dificuldade, pode pegar por cima, não tem problema, tá? E vou assim, pegando um pontinho da cabeça e pegando uma correntinha da orelha. Pontinho da orelha, certo? E assim eu vou costurando. Pego um pontinho aqui da cabeça. Pego um pontinho da orelha e vou costurando. Gente, quando chegar aqui do outro lado, eu volto para mostrar para vocês como a gente costura aqui no fundinho, certo? Volto já. Olha só, gente, eu cheguei aqui do outro lado, olha. Do outro lado da orelhinha, certo? E eu vou tentar explicar para vocês como é que eu faço, certo? Venho costurando aqui, né? Do jeito que eu falei no início. Pego um pontinho da cabeça, outro pontinho da orelha. E quando eu chego aqui, eu faço o seguinte, eu continuo fazendo isso, pegando o pontinho da cabeça. Só que a orelha, como ela fica assim, dobradinha, e ela tem que ficar assim, fundinho, fica difícil da gente costurar aqui dentro, certo? E eu faço assim, olha. Eu viro assim, certo? Viro, puxo a orelha pra fora. Deixa eu ver qual foi o que eu fiz. E pego o pontinho da orelha. Tá vendo, olha? Puxo pra fora, pego o pontinho da orelha. Atravessei aqui. Aí, então, eu empurro pro lugar novamente. Empurro ela pra trás, certo? Pra dentro, quer dizer. Quando eu empurro ela pra dentro, eu vou lá no fundinho, olha. E pego um pontinho do fundo. Pego um pontinho aqui do fundo, olha. Lá no fundinho, certo? É um pouquinho difícil, mas a gente consegue, certo? Peguei o pontinho do fundo, ajeito aqui, aperto o pontinho e vou virar a orelhinha novamente e pegar a correntinha, olha. Certo? Peguei a correntinha, volto ela pro lugar. Volto a orelhinha pro lugar, empurro lá pra dentro. E vou pegar um pontinho, empurro o máximo que puder, tá? E vou pegar um pontinho lá do fundo. O próximo pontinho lá no fundo. Olha. Certo? Aqui na hora de costurar, a gente arrega a orelha, sai do lugar e tudo. Mas a gente volta pro lugar, coloca o alfinete, mas dá certo, porque a marcação já tá feita, né? E tem os alfinetes. Não se preocupe que não vai ficar torto, certo? Vou falar novamente aqui, olha. Vou pegar o pontinho aqui da orelha, correntinha, empurra a orelha pra dentro, pro lugar. E pego um pontinho aqui, o próximo pontinho da cabeça. Certo? Gente, e assim eu vou costurando. Quando eu chegar no final, do mesmo jeito que a gente fez nos olhinhos, põe a linha pra cá, pra trás, o resto de linha, faz um nozinho, põe o resto de linha e costura a outra orelhinha do mesmo jeito, certo? E quando finalizar, leva a pontinha pro outro lado e faz um nozinho e arremata daquele jeitinho, certo? Vou fazendo aqui e volto já. Olha, já finalizei aqui as orelhinhas, costurei e rematei aqui para trás, certo? Daquele jeitinho. E pus aqui a linha preta, a mesma linha dos olhinhos, tá?
na agulha de tapeçaria, que vamos bordar o focinho. Olha aqui, eu vou pôr a agulha bem aqui no buraquinho do anel mágico, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Pronto. Buraquinho do anel mágico. Então, eu vou deixar uma pontinha aqui, pra eu voltar com a linha pra eu fazer o nozinho aqui embaixo, certo? Eu pus muita linha, né? Pronto, olha. Aqui eu vou fazer o seguinte, fazer tipo um Vzinho pra cima aqui. E a gente vai contar aqui, olha, do anel mágico, uma carreira, 2, 3, 4. Na quarta carreirinha, eu vou fazer assim, olha. Certo? Aperta só um pouquinho. Aí eu venho pra cá, olha, vou contar. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço um Vzinho, certo? E a gente vai preencher esse Vzinho vai preencher todo o Vzinho assim, olha, bordando assim, certo? Aqui eu venho pra cá. Gente, aqui em cima a gente vai afastando assim, bordando aqui em cima, certo? E aqui embaixo é sempre no mesmo buraquinho, olha. Sempre no mesmo ponto, certo? Do anel mágico. Isso aqui vai enrolar, que eu pus muita linha. Então, a gente vai preenchendo assim, olha, mas é no olho mesmo. Porque para fazer no vídeo não pode não dar certo, depois a gente tem que desmanchar, né? Para ficar bem feito. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui eu vou afastando assim, olha. Bordando aqui, afastando nos pontos. Em cima eu vou afastando. E embaixo eu venho no mesmo buraquinho, no mesmo ponto, no mesmo buraquinho do anel mágico, certo? No mesmo ponto. Gente, vamos bordando nesse sentido, todinho assim. Se a gente perceber que tá torto, a gente faz mais ponto pra cá, pro lado esquerdo ou pro lado direito, certo? Pra ficar igualzinho. Vou fazendo aqui, quando eu finalizar eu volto com vocês. Olha só, gente, finalizei aqui, preenchi todos os espacinhos, certo? Ficou assim, olha. E aqui, eu pus aqui bem pro anel mágico. E aqui a gente vai fazer um rabisquinho aqui pra baixo, assim, certo? Eu vou pular aqui, 1, 2, 3, 3 pontinhos. E vou levar a linha pra cá, pra onde iniciamos, pra fazer um nozinho. Pronto. Eu não aperto muito. E aqui eu vou fazer o nozinho. Fazer o nozinho aqui e deixar aqui pra dentro, certo? Volto já. Gente, finalizamos a cabecinha. Tá ficando lindo, né? E vamos continuar no próximo vídeo, certo? Para não ficar muito longo. Deixe um comentário se vocês estiverem gostando. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no meu canal, certo? Compartilhar meus vídeos para a gente levar esse trabalho a mais pessoas. Muito obrigada e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.